Hoje tá se falando bastante sobre esse conceito da Matrix, né? Uhum. E o que eu entendo como Matrix em diversos temas. Matrix seria assim, quando você tá andando ali como se fosse pra uma boiada, né? Uhum. Você tá olhando pro lugar onde todo mundo tá olhando e na verdade tá acontecendo uma outra coisa, Sim. só que você não consegue entender essa outra coisa que tá acontecendo, né? Então você tá sendo levado pra um movimento e levado também a achar coisas que na verdade tem nada a ver com aquilo. Às vezes você acha, tipo assim, é exatamente o oposto do que você acha. Igual a gente tá falando da coisa da menina nota 10. Às vezes é exatamente o oposto, mas você tá numa ideia de uma Matrix, um pensamento de manada, assim. Sim. Todo mundo pensa desse jeito, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu tava falando, tô conversando com a minha mãe, assim, sobre algumas Matrix, assim, que eu acho que existe na sociedade, né? Por exemplo, a coisa do treino, né? Hoje em dia, tem cada vez mais pessoas, mentores de treino, de exercício de musculação. E assim, esses caras são cada vez mais seguidos. E aí eu fico pensando, talvez, pode ser que em paralelo tenha cada vez menos pessoas que treinam. Sim. Sabe uma coisa louca? Porque, tipo assim, você fica meio que vivendo através do outro. E aí, tipo assim, sei lá, eu assisto lá o Cariani treinar, falar de suplemento, fazer as coisas tudo. Mas eu mesmo não vou pra academia. Eu maratono, eu Você compro fica assistindo. o curso dele. Posso fazer até a mentoria dele. Mas, e isso é louco, essa coisa assim, né? De tipo assim, todo mundo tá olhando pra um lugar, mas o caminho é meio que pra outro lugar, né? É muito fácil, né, você acompanhar o que as pessoas estão fazendo. E você vai ver isso em todas as fases da tua vida. Por exemplo, hoje eu tenho 23 anos. E quando eu falo que eu tenho 23 anos, né, eu sempre falo no meio de uma conversa, eu nunca falo antes, porque se eu falo antes, a galera já fala, tipo, cara, fica quieta, sabe? Então eu fico pensando, ó, o que uma pessoa de 23 anos faz hoje? Ela faz o que todo mundo faz. O que todo mundo faz é ir pra balada todo dia, todo final de semana, encher a cara, se decepcionar com a vida, enfim, entendeu? Colocar a culpa nos outros. Então é muito mais fácil você ir por esse lugar. Da mesma forma que é muito mais fácil você, no teu profissional, fazer o que todo mundo tá fazendo. Porque, por exemplo, que você usou o exemplo do treino, né? Cada vez mais a gente vê pessoas falando de treino, só que parece que é copia e cola. Por quê? Porque ninguém quer colocar a cabeça para trabalhar, os neurônios para trabalhar, para poder identificar um diferencial. Isso era algo que eu percebia muito quando eu fazia faculdade de nutrição. Eu sempre pensei assim comigo, cara, ok, tem vários nutricionistas. Ao mesmo tempo que tem vários nutricionistas, cada vez mais eu vejo menos pessoas indo pro nutricionista. Exato. Por quê? Porque elas não se importam em fazer com que as pessoas sintam vontade de ir para o nutricionista, sabe? Elas não têm um diferencial, que teoricamente o diferencial para tudo na nossa vida é o desejo, né? Então, assim, como essas pessoas elas não se dão um trabalho de pensar, de colocar a cabeça para funcionar e pensar no diferencial, porque isso dá trabalho, elas só vão seguindo a manada. Só que quanto mais você vai seguindo a manada, você vai seguindo essa Matrix, né? E você vai se tornando igual aos outros, mais você se impede de crescer na tua vida. Porque, por exemplo, cara, tem 10 pessoas iguais. Quem que eu vou escolher? Eu prefiro não escolher ninguém. Se estão todos iguais, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Aí surgem as pessoas que ficam maratonando o cara de treino, o Cariani lá, o Paulo Musi, e passa o dia inteiro deitado. É, entendeu? Isso pra mim é a Matrix desse tempo. Entendeu? Que é uma coisa quase os filósofos antigos, né? Acho que foi o Aristóteles que inventou a ideia do catarse, né? E o que é o catarse? É você ter uma experiência através de um personagem, né? E aí me parece que a gente tá muito nessa era do catarse, assim, tipo... É isso daí que você falou, você vê o Muzi treinando com a bicicletinha lá... Você acha que é você? Você acha que é você, tá ligado? E na verdade você tá piorando, mano. E tipo, é muito louco isso, porque eu acho que tem o momento de que você tem que parar de consumir conteúdo e ir pra prática. Sim. Né? Ou assim, parar de consumir todo tipo de conteúdo, focar às vezes, sei lá, tipo assim, um mentor, eu vou focar só na Kati, não quero mais ouvir outros caras que falam da mesma coisa, porque eu não tô seguindo nem o dela, então pra que eu vou escutar 50 pessoas, 80 falando, aí daqui a pouco tem o cara que é a desconstrução dessa parada, entendeu? Tipo, é o cara da sedução, a Red Pill, aí tem Black Pill, Yellow Pill, Blue Pill, tudo. Green Pill. Hoje em dia... Aí daqui a pouco já tem a Red Pill 7.0. E tipo assim,
o conceito vai se renovando e você ainda não testou nenhum. Não, é porque é uma zona de conforto muito hoje a rede social, né? Você tem uma impressão errônea de que você tá evoluindo na vida porque você tá consumindo aquele conteúdo, mas você não usa aquele conteúdo pra nada na tua vida. E esse é o problema do online, sabe? O problema do online é que a gente consome conteúdo o tempo inteiro, só que a gente não se coloca no lugar de praticar aquilo. Por quê? Porque tá todo mundo falando o que que eu tenho que fazer, mas ninguém tá falando como que eu tenho que fazer. E às vezes, quando alguém me fala como que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho a disciplina suficiente, que é o que a gente tava falando lá no começo, de colocar em prática. Sim. E aí a gente fica só tendo a impressão, passa o dia inteiro vendo coisa de nutrição, vendo coisa de academia, vendo coisa de sedução. E às vezes, é o que você estava falando, você acaba te confundindo, porque, por exemplo, se um cara, que é o que mais acontece, me segue e segue uma pessoa do Red Pill, pô, que massa. Mas às vezes eu falo coisas que são completamente opostas do que a galera do Red Pill tá falando. E aí esse cara vai olhar e falar, meu Deus do céu, o que que eu faço? Quem tá certo? Quem tá certo? E aí ele não vai fazer nada da vida. E ele não tem a experiência prática, né? Que seria pegar o dos dois e falar, ó, na minha vida parece que isso que a Kati falou faz mais sentido. Parece que a outra pessoa faz mais sentido. Pois é. E você tem que tomar muito cuidado também, eu sempre falo, né? Hoje em dia, eu sigo 60 pessoas no Instagram. Por quê? Porque eu sei que o meu Instagram, ele é profissional e o conteúdo que eu consumo vai se direcionar diretamente para como que a minha vida vai estar sendo naquele momento. Então, eu já falo para todo mundo, gente, não leva pro pessoal. Sabe? Não, eu não vou seguir uma pessoa porque eu gosto ou desgosto dela de maneira pessoal. Eu não sigo minhas amigas, minha família, ninguém. Eu sigo quem eu sei que vai me ajudar de maneira do conteúdo daquela pessoa pro que eu tô aplicando hoje. Então, pô, pra essa fase da minha vida durante um mês, essa pessoa que vai me ajudar. Mês que vem já não vai me ajudar mais, então não vou consumir o conteúdo dessa pessoa. Só que talvez daqui a um ano ela vai me ajudar de novo, porque o meu foco virou de novo a especialidade dela. Então eu volto a seguir. Então o seu conteúdo diz muito sobre você e sobre aonde que você quer chegar. Se você ficar consumindo tudo com aquele lance de obesidade mental, né? Tipo assim, nossa, muito conteúdo, não coloca nada em prática, e não vai, sei lá, pra evento, se conectar com gente, sabe? De verdade, colocar a cara a tapa pra, tipo assim, chamar a atenção e ver se o que as pessoas te ensinam realmente funciona, não vai adiantar. Então, isso tá sendo muito falado aqui. Veio um cara aqui, o Cuca Teixeira, que ele é um baterista muito famoso brasileiro, já tocou com diversos artistas, assim. E ele falou que, por exemplo, a galera vê muito vídeo de bateria, de música, os bateristas mesmo, quem quer aprender bateria. Mas às vezes, em um show que ele tá tocando num bar aqui em São Paulo, nenhum desses caras estão lá. Ou os caras não estão lá, eles não vão no presencial, eles ficam só no online. E ele falou que ele achava que o aprendizado tinha muito mais a ver com estar no lugar, entendendo como ele toca, sentindo a energia, trocando ideia, entendendo como é aquele ambiente, aquele bar, aquela parada, e do que você ficar vendo o vídeo do cara, você entende? Então, tipo, eu acho que é muito isso, a nova cilada é essa, de não praticar, né? Porque assim, todo mestre da humanidade, a maioria dos grandes mestres, eles tinham uma ideia de passar um ensinamento e chegar uma hora que o aluno não precisa mais. Essa é a essência do mestre. Sim. Se o mestre não pensa assim, ele não é um mestre. Ele é tipo meio que um pilantra, porque... Fica pra sempre. Ele quer fazer você dependente dele. Não, por exemplo, tipo Jesus. Mano, vai ter uma hora que eu vou sair de cena, velho. E vocês vão ter que fazer a parada. Sozinho. Vários outros caras, mestres da humanidade, é assim. E aí, eu tava até conversando com a minha mãe assim. Pra alguns tipos de conteúdo, se o cara evolui, ele não precisa mais daquele conteúdo. Sim, é esse o objetivo, né? E aí aquele criador parece que pra ele é legal que a galera não evolua, pra que ele fique martelando de novo. Porque assim, a ideia era que os alunos evoluíssem, você tenha conteúdo pra quem tá naquela primeira base, pros novos que vão chegando, mas também para os que já estão pensando em outras coisas, que eu vejo que é isso que você quer. Sim. Você não quer, tipo, ficar ali só com aquela galera que você tá explicando o mesmo beabá toda vez, a mesma coisa e tal, não sei o que lá. E às vezes até os mesmos caras. Você imagina quantos caras já ouviram você falar de capital erótico? Quantos caras... Às vezes o mesmo cara, ele já ouviu 100 palestras sua. Sim. E aí, tipo assim, ele não consegue fazer o teu curso módulo B. Ele fica repetindo tudo o módulo A, entendeu? Sim.
E é engraçado isso, né? Você acabou de assistir um corte do Entrando na Mente podcast. Quero te convidar a assistir essa conversa completa, clicando no link que tá aqui na descrição. E também a se inscrever no canal e dar um like no vídeo se você gostou.